Oi, meus amores, amores da minha vida, tudo bem? Eu sou a Moni Mel e hoje nós vamos conversar sobre propósito e felicidade. Você sabia que a sua felicidade é importante para Deus? Pois é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E aproveita que você está aqui, inscreve-se no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. E tem um sininho aqui embaixo, clica no sininho, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado para assistir o vídeo conosco. Agora, solta a vinheta. Então, meus amores, você tem sonho na vida? Vocês estão sonhando? Como é que andam aqueles sonhos, mesmo de quando vocês eram crianças e depois adolescentes e depois quando a vida vai passando? Como é que estão esses sonhos? Você está conseguindo viver esses sonhos? Conta pra mim como é que tá. Ah, Monimel, eu acho que os meus sonhos andam meio caidinhos, eu não ando sonhando muito. Pois olha, eu quero que você saiba que sonhar é algo extremamente importante para a nossa felicidade. Mas a gente tem que saber como que a gente faz para ter sonhos que são sonhos possíveis, são sonhos plausíveis. Porque cada vez que a gente sonha e a gente faz um projeto com algo que é muito difícil de ser alcançado e a gente, por uma desventura, a gente acaba se frustrando naquele sonho, ou seja, a gente não alcança aquele sonho, a gente acaba desistindo de sonhar. Né? Tem pessoas que são mais persistentes. Não deu certo esse sonho, vamos construir outro, vamos tentar novamente, vamos para frente, vamos sonhar de novo. Mas para outras pessoas, sonhar, construir sonhos fica mais difícil. Agora, você sabia que os sonhos que nós temos, quando nós realizamos os sonhos, isso alegra até mesmo a Deus? Mas Monimel, como assim? Como é que Deus, por que Deus vai se alegrar com os meus sonhos? Bom, em primeiro lugar, nós somos filhos, somos criados por um Deus que nos fez para que a gente tenha sonhos, para que a gente seja próspero, para que a gente viva em abundância, para que a gente tenha uma vida feliz, apesar das dificuldades, apesar das tribulações que ocorrem no meio do caminho, né, os percalços da vida, a gente sim tem o direito de alcançar esses sonhos e toda essa felicidade. Afinal de contas, por exemplo, em João 10:10, que na Bíblia diz o seguinte, que Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, a abundância da vida, ela é até pré-determinada de forma bíblica, né? Então, Deus, os sonhos de Deus, e Deus sabe os sentimentos, os pensamentos que Ele tem por você, né? Isso está em Jeremias. Então, Deus sabe os pensamentos que tem a seu respeito, porque nós mesmos somos muito falhos. Então a gente costuma, de vez em quando, a ter pensamentos extremamente negativos a nosso respeito. Pensamentos de não merecimento, pensamentos derrotistas, pensamentos de que realmente a gente não vai conseguir alcançar sonhos, de que a gente não deve nem sonhar. Agora, os sonhos de Deus para a nossa vida, eles são propósitos na nossa vida. Já viu aquelas pessoas, pode ser que você seja uma delas, que fala assim, eu não tenho a menor ideia de qual é o propósito da minha vida? Você já parou para pensar qual o propósito da sua vida? Pois é, o propósito, de um modo geral, é algo que se deseja, é um projeto, é uma intenção, é algo que você quer alcançar. Então, o projeto é sempre algo que está à frente e que a gente deve alcançar. E Deus tem projetos para a nossa vida, porque nós somos criados, cada um com dons diferentes, com qualidades diferentes e com, enfim, com habilidades diferentes. E o nosso propósito de vida, ou seja, a intenção, o caminho que a gente deve seguir na nossa vida, aquilo que a gente deve procurar alcançar,
que é este propósito de vida, ele tem que ter um alinhamento na nossa vida. A partir do momento que a gente consegue alinhar os nossos pensamentos, os nossos sonhos, a gente começa a entender quais são os propósitos que nós temos para a nossa vida, qual o nosso verdadeiro propósito. Só que tem uma questão, tem pessoas que não sabem diferenciar sonhos de desejo e de ilusão. Então, como que a pessoa vai atrás dos sonhos para alcançar o propósito da sua vida? Como que você vai conseguir alcançar o propósito da sua vida se você às vezes não consegue diferenciar o que é sonho, o que é desejo, o que é ilusão? Como que a gente pode fazer isso, Monimel? Como assim? Eu achava que sonho, desejo, era tudo a mesma coisa. Eu desejo muito conquistar tal coisa. Eu achava que isso era um sonho e que os sonhos eram propósitos. Então, vamos começar a delimitar as coisas por aqui. Propósito é aquilo que a gente almeja alcançar, realmente, é o propósito da nossa vida, o significado da nossa existência, né? É um propósito maior da nossa existência. Agora, os sonhos são aqueles que a gente imagina, são como se fossem desejos da nossa vida, só que desejos que a gente pode alcançar. Então, sonhos são aqueles que são possíveis de serem alcançados. Qual a diferença de sonho para desejo? Desejo é algo mais simples. Como assim, Monimel? Bom, eu desejo muito comer um chocolate, uma barra de chocolate hoje. Esse é um desejo. Então, o desejo é algo mais simples, mais fácil, mais corriqueiro. Eu tô com desejo de tomar um refrigerante, de tomar um suco. Tô com desejo de comer aquela comida que eu comia quando era criança, que a minha avó fazia. Isso é um desejo. Eu tenho um desejo, assim. Então, esses desejos, além de outros desejos que a gente pode até mesmo realizar de forma a conseguir um namorado, um casamento. E isso acaba se misturando com sonhos, porque só que o desejo ele é mais imediatista. E os sonhos, eles, como por exemplo um casamento, você começar um relacionamento, o sonho ele já passa a ser um sonho, porque ele já é algo mais planejado. Então o desejo, ele não precisa necessariamente ser tão planejado. Poxa, eu tô com desejo de comer um chocolate. Se eu tiver condições, eu vou na padaria, enfim, no mercado e compro um chocolate. Agora, eu tenho um namorado, eu quero me casar. Isso é um sonho. Para você alcançar esse sonho, você vai ter que ter um planejamento um pouco maior. Então, daí você já começa a perceber a diferença entre um simples desejo e um sonho. Os sonhos, eles demandam um certo trabalho a mais, uma certa cautela a mais, um cuidado. Você tem que olhar determinadas coisas, você tem que pesquisar mais, você tem que galgar mais coisas. E a ilusão? Uma simples ilusão. Ilusão é aquilo que é totalmente irreal, né? Totalmente irreal. Como assim, Monimel? Vamos pegar esse exemplo do casamento. Bom, eu tenho um namorado e eu quero me casar, mas eu quero me casar vestida de leão em cima do Monte Everest. Nossa, isso é um pouco surreal, né? Então isso chega a ser uma ilusão. Então a ilusão é aquilo que é um pouco irreal. Eu desejo muito ir à Lua. Eu quero ser um astronauta e eu quero ir à Lua. Bom, se a gente, dependendo de onde você mora, de onde você nasceu, a maneira como você foi criado, as escolas que você teve, de repente é até possível. Nós temos astronautas. Mas para a grande maioria, se eu falar para vocês que o meu desejo hoje é ir para... O meu sonho hoje é ir para a Lua, vocês vão falar, nossa, Monimel enlouqueceu. Porque a ilusão, ela beira um pouco essa irrealidade, né? Então, ela parece que a gente está perdendo o juízo, né? Então, a ilusão... ela é bem fora da realidade. Então, existe a diferença entre ilusão, que é aquilo que é muito fora da realidade, os desejos, que eles são mais imediatistas,
E que os sonhos eles demandam um preparo um pouco maior. E quando a gente vai preparando esses nossos sonhos, nós vamos indo em direção ao nosso propósito de vida. Ah, Monimel, mas então se eu conseguir planejar o casamento, isso hipoteticamente falando, é só um exemplo que nós estamos trazendo aqui a respeito do casamento. Bom, então se eu conseguir realizar o projeto do casamento, eu projetei, nós fizemos tudo direitinho e eu me casei, realizei este sonho, este é o propósito da minha vida? Depende. Pode ser que sim, porque propósitos de vida são diferentes para várias pessoas. Para algumas pessoas, o grande propósito da vida dela é realmente constituir uma família, construir uma família e ser uma dona de casa, ser um pai de família e que tá tudo bem. E é isso, e ele vai ser o melhor pai de família, ela vai ser a melhor mãe, a melhor dona de casa, porque isso faz parte do propósito daquela pessoa. Mas pode ser que para outras pessoas o propósito de vida não se limita ao lar. O lar é algo extremamente importante para as nossas vidas, mas propósitos, eles são extremamente variados de pessoa para pessoa. E como que a gente pode saber um pouco a respeito do nosso propósito? Monimel, eu não tenho a menor ideia do meu propósito. Eu acho que eu sempre fui muito cabeça na lua, sempre vivi muito de ilusão, sempre fui muito romântica, sempre sonhei com coisas que eram ilusões. Sempre acreditei em conto de fadas, acabei me relacionando com pessoas erradas e sempre persegui uma ilusão achando que eu estava sendo feliz e de repente eu vi tudo aquilo desmontando em cima de mim. Então a ilusão, às vezes ela causa isso, porque a ilusão você vai se enchendo de alegria, mas não é uma felicidade real, é uma alegria, só que é uma alegria temporária e ela é construída em terreno de areia, né? Ela não tem uma base sólida. Então a ilusão, se você não prestar atenção no caminho que você está tomando, você vai seguindo aquele caminho construído em cima de uma areia, construindo um castelo em cima de areia. Então o que acontece? A pessoa vai se empolgando demais com determinadas coisas, isso é uma ilusão e às vezes ela não está percebendo e de repente quando ela chega lá no alto, que ela acha que está no extremo da felicidade, aquilo tudo desmorona. E quando isso acontece, da ilusão desmoronar, é uma tristeza muito grande, porque a gente acha que são os nossos sonhos que estão desmoronando. Então a gente acredita que os nossos sonhos não são alcançáveis, mas na verdade não foi o seu sonho que você não alcançou. Você estava buscando apenas uma ilusão. E quando a gente busca a ilusão, por mais que a ilusão você esteja planejando e achando que está construindo, se ela não for um sonho, ou seja, se ela não for algo realmente possível, e possível não só de ser alcançado, mas possível dentro da sua realidade. Como assim, Monimel, que os sonhos têm que ser possíveis dentro da minha realidade, senão isso é uma ilusão? Bom, se você tem que começar a entender o que é importante para você. Porque os teus sonhos, eles têm que estar rodeados de coisas que são realmente importantes para você. Se você está vivendo situações que são felizes, são agradáveis, mas que de repente são momentâneas e você não está percebendo, então qual é realmente o objetivo da sua vida? Vou dar um outro exemplo baseado ainda em relacionamento. Você está construindo um castelo de areia, ou seja, construindo uma ilusão em torno de um relacionamento, achando que aquilo você está vivendo um sonho. E você quer se casar com essa pessoa. Só que o que acontece? Essa pessoa, ela pode te alegrar, você fica feliz com ela, você sente que ama, mas isso pode ser uma ilusão. Como assim, Monimel? Isso é uma palavra muito dura para você dizer pra gente. Realmente, mas de qualquer maneira, é importante que a gente saiba para a gente se defender das decepções e para a gente construir sonhos que realmente são saudáveis, sonhos que realmente vão nos levar rumo à nossa felicidade e não
que não que vão simplesmente serem destruídos e nos levar para uma decepção. Então, se você está construindo um relacionamento, mas aquela pessoa ela não tem as qualidades necessárias para ser um companheiro para sua vida ou uma companheira para sua vida, já é um sinal de alerta. Esse é só um dos exemplos. Se você está construindo um relacionamento com alguém que não tem compromisso com você, isso também já é um sinal de alerta. Isso você pode estar vivendo uma grande ilusão. Se você está vivendo um relacionamento com alguém que não está respeitando você, isso pode ser uma grande ilusão. Você acha que está sendo amada e pode ser que você esteja entrando numa furada, como a gente costuma dizer. Então, por isso que é importante a gente construir os nossos sonhos sabendo da realidade da situação, o que eles são, as possibilidades, o que realmente é possível. Se você quer se casar com uma pessoa que não te ama, uma pessoa que não te respeita, uma pessoa que não admira suas qualidades, isso é uma ilusão. Isso não é um sonho, você está construindo um castelo de areia. Então, os nossos sonhos, eles têm que ser construídos de acordo com coisas possíveis que são importantes para a gente. Porque, lembre-se, esses sonhos, eles vão nos levar rumo ao propósito de vida da gente. E não quer dizer que seja apenas em relacionamento, em casamento, não. Isso pode ser em relação a qualquer área da sua vida. Um trabalho que você vai ter, se você está estudando e você quer ter uma profissão, tem que ver que tipo de profissão, como que é aquele trabalho, que aquela profissão vai te proporcionar. Se você gosta de estar ao ar livre e você está estudando para uma profissão que vai te deixar fechado o dia inteiro num local mais recluso, talvez isso seja uma ilusão. Você vai conseguir conquistas momentâneas, ou seja, vai realizar desejos, vai construir uma ilusão, porque você vai estar construindo achando que é um sonho, mas na verdade aquilo não está te levando rumo à sua felicidade, está te levando rumo a uma decepção. Então, até para a gente escolher uma profissão, tudo bem que tem situações na vida que a gente não tem muito como escolher, mas que isso seja temporário. Como assim, Monimel? Bom, eu vou trabalhar, arrumei um emprego, vou trabalhar em tal lugar, mas não é aquilo que eu sonho para mim. Mas no momento é o que eu tenho de melhor, então eu vou trabalhar neste emprego momentaneamente até eu conseguir alcançar outro que vai estar mais alinhado com os meus sonhos, ou seja, a gente tem que buscar o nosso alinhamento. Se a gente não constrói esse nosso alinhamento, a gente fica à deriva. E é muito importante você definir o seu propósito. Porque os seus sonhos, aquilo que você gosta, que você vai construindo de acordo com as coisas que são possíveis, que são realmente importantes para você, que vão te levar rumo à tua felicidade, isso sim vai ajudar a definir o seu propósito. Porque normalmente o nosso propósito de vida, ele está alinhado com as coisas que nos fazem sentir bem. Então, se eu gosto muito de cuidar de bichinhos, talvez o meu propósito de vida esteja alinhado com alguma profissão que eu esteja próxima deles. Eu vou cuidar de um pet, eu vou fazer, enfim, vou fazer um curso de veterinária ou vou fazer curso de banho para cachorro, enfim, alguma coisa que vai me fazer ficar perto dos animais, porque estar perto dos animais me faz bem, esse é só um exemplo. Então, se você gosta muito de música, então se música é algo que realmente mexe com o teu coração, te traz felicidade de verdade, algo que você se imagina passando a vida inteira trabalhando com música, então isso está em alinhamento com o teu propósito. Se o teu propósito, o alinhamento é você estar, por exemplo, tem pessoas que amam estudar, fazer pesquisas, pessoas que querem estar dentro de laboratório. Então, se a pessoa se ama estar dentro de um laboratório, aquilo tem um alinhamento com o propósito de vida dela. Então, por mais que no momento não dê para ela estar trabalhando naquilo que ela realmente gosta, mas ela tem que começar a lembrar e saber o que é possível, começar a definir as coisas que são importantes para a vida dela, para ela construir os sonhos de forma sólida,
como a gente costuma dizer, construir os sonhos na rocha. Porque se a gente constrói os nossos sonhos na areia, essas não são sonhos, são ilusões, elas são irreais. Isso vai derrubar, isso vai causar dor, isso vai gerar decepção. Então é importante a gente começar a definir e discernir, saber o que é desejo, o que é sonho, o que é uma ilusão. Porque quando a gente vai conseguindo tirar o que é ilusão do nosso caminho, porque a gente não deve ficar vivendo essas ilusões, porque se a gente vive de ilusões, a nossa vida vai ser vazia. Vai ser vazia porque a gente vai estar cada vez mais longe do nosso propósito. E lembra que eu falei no início do vídeo que Deus se agrada da felicidade? Pois é, quando a gente vive de ilusão, na verdade, a gente não está sendo feliz, é apenas uma ilusão. Porque aquilo ali, mais cedo ou mais tarde, vai desmoronar. E desmoronando, vem a decepção, vem a tristeza, vem a angústia, vem a depressão. Quantas pessoas estão vivendo numa depressão porque estavam vivendo ilusões ao invés de estarem vivendo sonhos? Então daí você vê a importância de você discernir, ou seja, de você saber a diferença entre os sonhos e entre a ilusão. Desejo, a gente já sabe que são coisas mais fáceis, né? A gente alcança de forma mais rápida. A ilusão a gente vai construindo, só que a gente está construindo em cima de falsas realidades. E os sonhos não. Os sonhos a gente tem que ter mais cuidado, mais dedicação, prestar mais atenção, e ele tem mais elementos que levam a gente à nossa felicidade. Então, por isso que é muito importante você começar a desenhar os seus sonhos de forma mais realista e definir o propósito de vida que você tem. Porque você definindo o propósito de vida que você tem, você deixa de ser escravo da infelicidade. Já viu aquelas pessoas que elas se lamentam muito e que elas vivem depressivas? Porque elas sofrem demais. A pessoa, quando está sofrendo muito, ela está sendo escravo da infelicidade. E quando a gente está sendo escravo da infelicidade, significa que a gente está longe do nosso propósito. E quando a gente está longe do nosso propósito, a gente precisa fazer algo para a gente começar a entender o que é sonho, o que nos faz bem, o que vai trazer felicidade para a gente começar a sair daquele buraco da infelicidade, da depressão, começar a realmente construir os nossos sonhos em solo firme, construir os nossos sonhos na rocha, em lugar que não vai ser derrubado de qualquer maneira. Porque a gente cumprir os propósitos, quando a gente cumpre, quando a gente alcança os propósitos de vida que a gente tem, a gente encontra plenitude. A gente encontra a verdadeira felicidade. Monimel, o que é plenitude? Plenitude é quando a gente se sente pleno, quando a gente se sente feliz, a gente se sente amado, a gente se sente realizado. Isso é plenitude, você vai se sentir plena quando você estiver extremamente alinhado com os propósitos da sua vida. Então, por isso que é muito importante que você termine esse vídeo hoje sabendo essas diferenças. E eu quero aproveitar que você está aqui e te pedir para compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir. Aquela pessoa que você sabe que de repente está vivendo numa ilusão e ela precisa começar a entender que a ilusão vai levar à tristeza, vai levar à derrota, à decepção. E que ela precisa realmente alinhar com o propósito de vida. Então compartilhe esse vídeo com essas pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Deixa seu like e aproveita e me siga nas redes sociais, porque lá também tem conteúdos diários que eu tenho certeza que vão contribuir para você entender, para trazer clareza para o seu propósito de vida. E continuando, meus amores, cumprir o propósito de vida, isso traz muita plenitude, traz muita felicidade. Então é muito importante que você alcance essa plenitude para a sua vida. Então saiba que os desejos, eles são corriqueiros, os sonhos, eles têm que ser possíveis e recheados de coisas que te fazem bem. E que a ilusão, nós temos que aprender, tirar
essa trava dos nossos olhos, enxergar o que é ilusão e retirar a ilusão da nossa vida, para que a gente possa se alinhar com o verdadeiro propósito, que é o propósito da alegria, da felicidade. Por quê? Porque você merece ser feliz e porque nós nascemos para brilhar.